Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Daniel 6. Todo mundo conhece essa história de Daniel. Eu vou ler só o versículo 10, tá? Daniel 6, 10. Finalzinho do Velho Testamento, é um dos últimos livros. Amém? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou à sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Amém. Já oramos. E eu sei que Deus já está agindo neste lugar, desde os louvores, foi uma bênção. Eu queria falar um pouco sobre esse texto, principalmente sobre esse momento de Daniel, quando ele recebe a notícia. O que acontece é que desde o início da história de Daniel, ele desafia o natural com o sobrenatural. Quando é derrubado o reino de Judá, e ele é levado como cativo, junto com seus amigos, e ele, um dos jovens mais estudiosos lá de Judá, foi separado, junto com outros jovens, pelo rei da Babilônia, e colocaram diante dele todos os manjares, todas as coisas deliciosas, para que eles comessem, ficassem fortes. E ele desafia o natural, quando ele fala para os seus amigos: olha, não vamos nos contaminar com os manjares do rei. E aí começa uma história de separação entre ele e os outros que foram levados com ele. Os seus amigos também, 3 amigos principalmente, concordam com ele, juntos fazem uma aliança de não comerem dos manjares das carnes que o rei ofereciam para eles, não em rebeldia ao rei, mas em serviço a Deus, em amor a Deus. Eles abriram mão disso. E com o tempo Deus os honrou e eles cresceram de sobremodo naquele lugar. Eles ficaram não só fortes, mas sábios, e Deus os encheu de sabedoria, inteligência. E a Daniel, Deus deu também o poder de revelar sonhos, de entender e revelar sonhos. Acontece que em certo momento, o reinado babilônico foi tomado pelos medos e os persas. Ele não foi nem destruído, porque eles não chegaram a destruir a cidade nem nada, mas ele foi absorvido por um império maior. E o rei desse império era Dário. E nesse império, eles não tinham ouvido falar das coisas que Deus fez com os amigos de Daniel e como sobreviveram à fornalha ardente. Mas o conhecimento que eles tinham de economia e o conhecimento de administração que eles tinham foi importante para o rei Dário e colocou eles em destaque, principalmente a Daniel. Dário, ele separou 120 governadores e colocou sobre todo o império, cada um em uma região. E sobre esses 120 governadores, ele separou 3 presidentes. E ele dividiu o império dessa forma. E Daniel era um desses 3 presidentes. E dessa forma ele dividiu todo o império, de modo que os governadores tinham que cobrar impostos, eles prestavam conta aos presidentes, e ele só precisava ouvir o relatório de 3 pessoas, não precisava ter um bocado de gente no pé do ouvido dele. E dessa forma ele dividiu, para que ficasse fácil para ele governar um império tão grande quanto foi o Império Medo-Persa. Mas Daniel era separado. E por que isso? Porque desde que chegou na Babilônia, ele escolheu não se contaminar com as coisas da Babilônia. Não só a comida, mas os outros prazeres, a cultura, os ensinamentos, os deuses, e ele decide não se contaminar. E a segunda estratégia
de Daniel para ser separado é se cercar de amigos que amavam a Deus. Ele se cerca logo e junta logo a panelinha dele e falou: olha, os meus amigos mais próximos, os meus amigos mais íntimos, vão ser esses que comungam também da minha fé, que acreditam também no meu Deus. Porque eu sou crente, eu tenho que andar com crente, para não ficar vacilando por aí. Não quer dizer que ele não tinha outros amigos lá, claro que ele tinha muitos amigos, mas os mais íntimos, os mais próximos, eram aqueles de mesma fé. Porque assim ele não era tentado a se contaminar com essas coisas. Além de separado, Daniel era diferenciado. Sabe por quê? Porque ele foi colocado como um desses presidentes, porque ele já tinha uma excelente desenvoltura para o rei. Mas quando ele foi colocado como um desses 3 presidentes, ele ainda se destacou sobre os outros. De modo que ele já era o principal prestador de conta para o rei. E o destaque de Daniel era muito grande. E que depois do rei agora, ele era um homem provavelmente mais poderoso de todo o império, apesar de não ter nenhum soldado sobre ele, nenhum metro quadrado de terra. Mas ele era extremamente poderoso, porque ele prestava conta de tudo ao rei, e o rei confiava nele totalmente. De certa forma, o rei até criou uma afeição por ele, se tornou amigo do rei. E o problema de se destacar é que causa inveja nos outros. E quando Daniel se destacou dessa forma, a inveja dos outros presidentes, dos governadores vieram sobre ele. E eles falaram: vamos ter que arranjar um plano para tirar ele deste lugar, porque ele está se destacando demais sobre a gente. E aconteceu, meus irmãos, que eles procuraram na vida de Daniel algo para o incriminar. Mas Daniel, além de separado e além de diferenciado, Daniel ainda tinha uma terceira qualidade: ele era fiel. E eles procuraram em toda a vida de Daniel algo que poderia incriminá-lo perante o rei, mas eles não encontraram nada. De todas as formas eles vasculharam, tentaram corrompê-lo, tentaram de qualquer forma fazer com que ele entrasse em algum escândalo, e Daniel, vigiante sempre, em nada era corrompido. De tal forma que eles falaram: o que podemos fazer para destruir a vida desse homem? Porque ele é fiel ao rei em todos os pontos. E alguém falou: olha, só tem uma coisa que ele coloca acima da sua fidelidade ao rei. É a sua fidelidade a Deus. É a sua fidelidade a Deus. Ele é fiel em cada um dos pontos que o rei fala, mas quando se fala do seu Deus, aí ele é mais fiel ainda. E a única forma de conseguirmos achar uma falha perante a lei dos homens aqui para ele, é achando uma falha, porque a lei dos homens se difere da lei de Deus. E só dessa forma, ele será falho aos olhos dos homens, aos olhos do rei. E vocês sabem que foi assim que eles agiram. Eles iludiram ao rei Dário, e falaram que o rei era grandioso demais, e que merecia ser louvado, e que merecia ser adorado, e que todos os pedidos deveriam ser feitos apenas a ele. E por algum tempo encheram a cabeça dele disso, a ponto de falarem: rei, faça um decreto. E na verdade eles mesmos redigiram um decreto, levaram só para o rei assinar. Faça um decreto que durante um mês eles só possam pedir coisas a ti, a nenhum outro Deus, porque tu é um Deus na terra, rei. E o rei se ensoberbeceu, se encheu de si, porque quando alguém fica falando bem de você o tempo todo, meu irmão, é laço. E ele, muito cheio de si, acabou assinando isso sem pensar nas consequências do que ele assinava, porque ele foi levado por essa conversa. Agora, se eles fizeram isso com o rei, eu imagino o que é que eles fizeram antes com Daniel, e as formas que eles não tentaram pegar Daniel. Porque se eles tiveram coragem de ludibriar o rei, que podia matá-los, que podia ter algo contra eles, imagine o que eles não tentaram levantar na vida de Daniel. A Bíblia não narra, mas eu tenho certeza que antes de fazer isso, esses homens tentaram de tudo para incriminar Daniel, para matá-lo. E então o rei assinou o decreto, e o decreto dizia que se alguém, durante o período de um mês, pedisse algo, se ajoelhando, orando ou adorando a outro Deus que não fosse Dário,
seria lançado na cova dos leões. E eu quero dar uma pausa aí, meus irmãos, para falar sobre essa ideia. Quem foi que teve uma ideia de fazer uma cova de leões? Que negócio é esse? Porque eu acho que a gente pensa assim, eu acho que quando pensa assim, qual é o bicho que o homem tem mais medo? Em geral é cobra, né? Tem medo de cobra. É uma coisa natural, aquele bicho rastejando. Aquela forma tão diferente de vida, a gente fica assim, não, a cobra é uma coisa que dá pavor em muita gente. Mas com certeza encontrar com a cobra é muito mais tranquilo do que dar de cara com um leão. O leão não tem jeito, não tem o que o homem faça para fugir de um leão que queira pegar ele. O que o homem pode fazer o quê contra um leão? Né? Imagina, meus irmãos, nós aqui somos muitos, se entrasse um leão aqui, a gente tinha alguma chance? Não tinha como. Não tem como você lutar contra um leão sem armas. E um homem, em sua crueldade, ele imagina um lugar pequeno, apertado e cheio de leões, e leões famintos. E ele fala, eu vou cavar um buraco, vamos capturar uns leões com estratégias, vamos jogar o leão dentro, e essa pessoa vai receber a seguinte punição: ele vai ser lançado na cova de leões famintos. É uma coisa bem absurda. É uma punição realmente para alguém terrível. E tudo que o edito falava que essa pessoa precisasse fazer era pedir algo a Deus, ou a qualquer outro Deus, que não fosse o rei Dário. E o texto que nós lemos, ele acontece exatamente depois que Daniel lê esse edito, que Daniel lê isso que o rei determinou, essa nova lei. E logo após ele ler, diz, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, porque ele já tinha tomado conhecimento que eles queriam fazer isso, entrou em sua casa e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graça diante de Deus, como também antes lhe era costume. Ou seja, assim que Daniel ficou sabendo que era proibido pedir algo a Deus, ele foi lá pedir misericórdia a Deus. Aquele homem, ele era incorruptível aos olhos dos seus adversários. Ele era completamente fiel ao rei que servia. Mas como eles já tinham percebido, a única coisa que ele colocava acima daquelas leis de homens era a lei de Deus. Isso para ele era mais importante. Isso é uma questão de fé, meus irmãos. E só fé. Não se trata de um entendimento diferente, não se trata de um superpoder ou de uma determinação sobre-humana. A única certeza que Daniel tinha era que Deus era mais poderoso do que o imperador. A única certeza que ele tinha é que nada o imperador poderia fazer contra ele se Deus não assim deixasse. A única certeza que ele tinha é que aqueles seus inimigos não eram nada comparados ao seu Deus. E só com essa certeza, ele prefere agradar a Deus do que a homens. Às vezes nós nos colocamos em situações difíceis, e muitas vezes nós pecamos ou agimos contrário à forma que Deus fala, temendo consequências das atitudes. Poxa, qual é a atitude certa agora? Falar a verdade. Ah, mas se eu falar a verdade eu vou ter tal consequência. E aí às vezes mentimos. Qual é a atitude correta agora? A atitude correta é me retirar deste lugar, porque aqui, neste lugar agora, não é um lugar bom para um cristão estar. O tipo de conversa aqui, o tipo de atitude aqui não é agradável a Deus. Mas se eu sair deste lugar agora, como me olharão? O que pensarão de mim? E por isso, às vezes, nós ficamos onde não deveríamos estar, ou saímos de onde deveríamos estar, ou andamos com quem não deveríamos andar e fazemos coisas que não deveríamos fazer, ou deixamos de fazer aquela que deveríamos, porque nós estamos preocupados com as consequências das nossas atitudes, segundo a lei dos homens, ou segundo o entendimento dos homens. E aí aparece na Bíblia alguém como Daniel. As consequências da sua atitude não era ser cancelado não, meu irmão. Não era perder um amigo ou dois, não era deixar de fechar um negócio, não era talvez falir ou deixar de ser o presidente ali daquela região.
a consequência das atitudes de Daniel era ser lançado aos leões. Isso não muda em nada a sua atitude. A atitude dele independe da consequência. Não parece uma coisa sobrenatural? E é só fé. Porque quantas vezes nós perseguimos coisas materiais e deixamos de lado coisas espirituais, porque nós realmente acreditamos que aquelas coisas materiais serão melhores para nós do que as espirituais, ou porque são mais compensadoras, ou porque são palpáveis. A certeza que Daniel tinha era a seguinte: olha, leões matam. E era tão certo isso para aqueles que fizeram essa estratégia que eles já estavam cantando vitória, sem pensar nas consequências, porque quando o rei percebeu que tinha assinado aquilo e condenado Daniel, o rei não era besta, né? Ele falou: rapaz, me enganaram. Me enganaram, fizeram isso para punir Daniel. E eu realmente caí nisso. Encheram o meu ego e eu não percebi e assinei agora Daniel, de tal modo que a Bíblia fala que o rei ficou a tarde toda pensando em um jeito de livrar Daniel. Será que eu posso fazer aqui outro edito por cima aqui que livre Daniel? E ele pegou os textos que tinham escrito e falou: será que eu posso mandar jogar o cara lá embaixo, mas com armadura? Será que eu posso fazer tal coisa? E procurou no meio daquelas palavras ali, e eles tinham se blindado para que não tivesse nenhuma chance contra os leões. E tendo em vista que ele seria lançado aos leões e que isso era uma certeza, a palavra de Deus diz que ele entra em seu quarto e ele fala que no seu quarto tinham janelas. Olha, meus irmãos, eu tenho certeza que nesses 30 dias, Daniel não foi o único homem que pediu algo a algum deus. Em todo o império medo-persa. Mas muito provavelmente, ele foi o único que fez isso com janelas abertas. Ele fez isso a janelas abertas. Ele fez isso em boa voz. Ele não diminuiu o seu tom e não fechou as suas janelas. A porta, ela tem a funcionalidade de entrar e sair pessoas. Mas a janela tem a funcionalidade de entrar e sair luz. Nós podemos ver o que está do outro lado. Não foi feita para pessoas entrarem e saírem. Mas foi feita para que se fosse visto as coisas, para que as coisas não fossem feitas em oculto, no escondido, mas de jeito claro, de jeito óbvio. Daniel não teme se expor, ele não fecha janelas. Quando ele age para Deus, quando ele faz algo para Deus, ele faz isso com as janelas abertas, mesmo sabendo que os seus inimigos lhe observam, porque ele tem um entendimento que os olhos dos homens podem não ver, mas os olhos de Deus sempre estão vendo. Ele tem um entendimento que as testemunhas, que são pessoas, talvez não estejam presenciando aquilo, mas que o inferno está presenciando o que ele faz. E não há por que temer a homens e não temer ao inferno. E não há por que temer a homens e ao inferno e não temer a Deus. E ele fala: de forma alguma me envergonharei do meu Deus. E abre as janelas e continua a sua oração. Porque não adianta ser crente agente secreto e se esconder e falar: não, olha, eu sou crente, eu tenho cumprido aqui tudo. Os outros não sabem, eu prefiro que não saibam, para não causar problemas. Imagine que problemas isso pode nos causar, em comparação daquilo que Daniel poderia sofrer. Mas isso não mudou as suas atitudes. Hoje nós vivemos, graças a Deus, em um país livre, em que podemos louvar ao Senhor. Mas vai chegar num tempo, meus irmãos, e eu espero que a igreja daqui já tenha sido arrebatada, em que nós não poderemos louvar livremente ao Senhor. E já houve tempos em que as pessoas tinham que se esconder para poder cultuar a Deus. E nós não só fazemos isso aqui livremente, como abrimos uma janela para o mundo todo ver a gente fazendo. E louvar ao Senhor e dizer que Ele é grande, dizer que Ele é poderoso. E talvez em algum momento alguém fale: feche essa janela. Não transmita mais o culto, não abra mais as portas. E a igreja terá que se posicionar e falar: de jeito algum, nós fecharemos a janela. Deixa que todos saibam que louvamos ao Senhor.
independente das consequências. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. E ele não fecha as janelas. Ele continua orando de janelas abertas. E foi só alguém subir em um muro, ou passar embaixo com ouvidos atentos, para perceber que Daniel orava e pedia a Deus todos os dias, 3 vezes ao dia. Sabe por quê? Porque 3 vezes ao dia significa completude, manhã, tarde e noite. O dia completo, o tempo todo é o significado disso. Ele está falando não só em uma área, ou não só em uma parte, ou não só em um momento, mas o tempo todo eu quero estar com Deus. Porque ele poderia falar, olha, na presença dos outros, na presença do rei agora, eu vou me distanciar de Deus. Mas, olha só, eu faço isso apenas para que eu poupe minha vida, porque senão eu serei perseguido. E muitas vezes as pessoas agem assim, olha, não, eu sou totalmente crente, mas na hora aqui talvez de negociar uma venda eu minta, talvez na hora de paquerar uma garota eu passo dos limites, talvez na hora disso aqui eu realmente me exceda e erre, mas é só por esse motivo, é só por essa causa, é só com esse propósito, é só para eu aparecer, é só para eu ser dessa forma. É só para eu aparentar ser algo que realmente não sou. E por isso eu não quero estar com Deus o tempo todo. Olha, aquele povo passa aqui pela manhã, eles vão trabalhar e pela tarde eles voltam do trabalho, então eu vou orar 3 vezes, mas pela noite, viu, Senhor? 3 vezes de noite, eu orava 3 vezes antes, de manhã, tarde e noite, mas agora 3 vezes, só de noite eu vou orar, para que eles não me peguem em oração. E Daniel não estaria fazendo nenhum pecado, não estaria cometendo nenhum mal se fizesse isso. Quem poderia puni-lo se ele fizesse dessa forma? Ele falasse, Deus, 3 noites, 3 vezes ao dia eu oro sempre. Mas agora todo mundo está de olho, eu vou fazer na calada da noite, na madrugada, viu? 1, 2 e 3 horas da manhã, para ninguém ver. Mas ele sabia que isso entristeceria Deus. E ele falou, eu não vou mudar os meus costumes. E por 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, ele se ajoelhava e orava. Não importa quem estava passando, não importa o que estava acontecendo, na hora que ele tinha separado para falar com Deus, ele parava tudo. E agora é o momento meu com Deus. A hora da nossa célula é sagrada, a hora do nosso culto é sagrado, não abra mão. Ai, mas se eu não abrir mão, amanhã eu tenho uma prova e posso me dar mal nela. Meu irmão, se Daniel abrisse mão, ele podia ser jogado na cova dos leões, ele não teve medo. E nós temos medo de prova. Não, olha, se eu não abrir mão, talvez amanhã eu não consiga acordar cedo para ir trabalhar. Sério, é o sono que te impede? É isso que te tira da presença de Deus? É isso que pode levar você para longe do momento de comunhão com Deus? Como nós poderemos nos comparar com os heróis da fé? Se por tão pouco não podemos ser fiel, e por coisas tão pequeninas vacilamos, entristecemos o coração de Deus. O que tem te afastado da plenitude e da proximidade do Espírito Santo de Deus? Porque esse homem estava disposto a ser lançado numa cova cheia de leões, mas ele não estava disposto de cessar as suas orações. E eles falam para o rei, olha rei, Daniel fez pouco de ti. É assim que eles dizem, fez pouco de ti. É a mesma palavra utilizada 2 capítulos atrás, quando os amigos de Daniel são jogados na fornalha ardente. Porque o rei diz que toda vez que se tocar harpa, saltério ou outro instrumento de sopro, os homens deveriam se curvar à estátua dele, mas os amigos de Daniel não se curvam à estátua. E aí as pessoas levam ele até o rei e falam, rei, outro rei na época, eles fizeram pouco de ti. Porque eles falam, olha, quando você fizer as coisas para Deus, você está desmerecendo as coisas daqui. Ou você está fazendo pouca questão das coisas daqui. Isso é uma mentira, meus irmãos. Nós apenas colocamos Deus acima das coisas naturais. Não é que nós não queremos
as coisas naturais, ou que nós não nos importamos com elas. Não é que nós vamos jogar a lei dos homens fora, ou achar que podemos passar por cima delas porque somos crentes, não é isso. Não é que nós vamos menosprezar os outros porque não tem entendimento de Deus, ou nos acharmos superior ou acima das leis. Mas quando uma lei de Deus vai contra a vontade de algum homem ou a lei de algum homem, não tem nem muito o que pensar em quem escolhemos. Sempre escolhemos a Deus. Ele é sempre prioridade na nossa vida. Mas muitas vezes nós temos escolhido coisas pequenas no lugar de coisas sagradas e santas. E eu lembro daquela parábola que o rei vai chamando as pessoas para a festa das suas bodas, das bodas do seu filho. E as pessoas falam, olha, eu tenho que cuidar do meu gado. E o outro fala, olha, eu tenho que arar minha fazenda. E o outro fala, olha, eu tenho que pintar a minha casa. E não dão valor às coisas de Deus. E aí sim é fazer pouco. Porque trocar o natural pelo sobrenatural não é fazer pouco do natural, é apenas reconhecer que o sobrenatural está acima dele. Olha o nome, sobrenatural. Agora, quando você coloca o natural acima do sobrenatural, aí sim é fazer pouco do sobrenatural, porque o nome sobre já fala que ele deve estar acima e não abaixo. E você transforma o sobrenatural no subnatural. Aquilo que não é normal, que é anormal. Porque primeiro nós buscamos as coisas terrenas, para depois buscarmos na sobra do tempo as coisas espirituais. Mas olha só como Deus honra quem faz o contrário. Depois de iludir a Dário, os inimigos de Daniel apenas esperavam que o natural acontecesse. Que Daniel fosse lançado na cova dos leões e que os leões comessem ele. E olha, meus irmãos, qualquer um esperaria isso. E talvez o próprio Daniel estivesse esperando isso. Não era de se esperar algo diferente. E o rei prendeu ele, falou com ele, falou, Daniel, eu nem queria te jogar aí. Ele falou, fique tranquilo, rei. Fique tranquilo. Ele falou assim, eu espero que este Deus, a quem tu sempre ora, te tire disso, te livre da boca dos leões. Leões, viu, meu irmão? Não era um só, não. Leões. Fosse um só, talvez ele pensasse numa estratégia para esse leão não pegar ele. Fala, rei, me dá uma espada, talvez eu tenha uma chance contra esse leão. Mas eram leões, não dá não. E ele lança Daniel na cova. Ele coloca uma pedra na frente da cova. E ele marca a pedra com um selo real para que ninguém tirasse aquela pedra do lugar. E Daniel está numa cova. E o nome cova, meus irmãos, já fala sobre morto. O bom da cova dos leões é que você não precisava ter o trabalho depois de enterrar o morto, porque ele já estava na cova. E o rei vai e não consegue dormir a noite toda. E no dia seguinte, quando ele volta para a cova, ele manda tirar as pedras. E ele pergunta assim, Daniel, o Deus a quem tu sempre ora, pôde te salvar da boca dos leões? E Daniel responde, vida longa a ti, ó rei Dário, o Deus a quem eu sempre oro, fechou a boca dos leões. Ele mandou um anjo e o anjo fechou a boca dos leões. Olha, meus irmãos, que medo irracional que nós temos, porque nós temos um Deus poderoso do nosso lado, e nós temos medo de tantas coisas. Eu lembro do servo Geazi, com medo daquele pequeno destacamento de exército que o cercou, e ele vira para o profeta e fala, profeta, é nosso fim, estamos mortos. E o profeta está tranquilo, e ele fala, como esse homem pode estar tranquilo? E o profeta fala, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando as escamas caem dos olhos de Geazi, ele vê que o exército dos homens continua ali com espadas e lanças, mas ao redor daquele exército, há milhares de anjos o cercando. O nosso medo das coisas naturais é irracional, meus irmãos, porque nem sequer uma folha de árvore cai sem a permissão de Deus. O que nós tememos quando Deus está conosco? A palavra dele diz que ele conhece e divide o caminho dos raios. A palavra dele diz que ele sustenta as estrelas em suas mãos.
Mas nós tememos regras, editos. Nós vimos o preço subindo das coisas, ficamos desesperados, e nossas pernas tremem. Nós vemos o desemprego e nos preocupamos, vemos lá do médico e ficamos desesperados com esses laudos, mas nós nos esquecemos que nosso lado está Deus Todo-Poderoso, e nenhuma folha cai sem que Ele permita. E ele falava: eu espero que você viva muito, Rei Dário, para ver as maravilhas que o meu Deus faz, porque Ele enviou um anjo. Quantos anjos Deus enviou? Um. E este um anjo fechou a boca de todos os leões. E ele manda tirar Daniel da cova. E depois que ele manda tirar Daniel da cova, ele manda chamar aqueles homens que tinham levado o edito até ele. Traz aquele pessoal que trouxe a papelada e tentou me enganar. Tentou não, me enganou. E ele falou assim: olha, eu acho que os leões estavam com defeito. Eles não estão comendo ninguém, mas a gente vai testar de novo. E ele lança aqueles homens na cova. E a fome do leão era tantas, porque quando Daniel saiu, o anjo saiu junto dele. A fome do leão era tanta, que aqueles homens não conseguiram chegar ao fundo da cova. Antes disso, os leões despedaçaram eles. Os destruíram. Eu fico pensando naquilo que Daniel passou aquela noite cercado de leões. Olha, meus irmãos, ele era um homem como eu e você. Não dá para dormir cercado de leões. Porque até aqui, a boca está fechada. Aí passa mais um minuto. Até aqui, Deus tem providenciado. Mas eu creio que não cessou a sua oração. Porque eu não ia conseguir parar de orar. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Deixa esse leão tudo mansinho, tudo quietinho. Mas quando ele sai, o anjo sai com ele. E os leões devoram. E eu fico pensando naquilo que ele passou, naquela angústia. Deus revela tantas coisas a Daniel, mas não revelou sobre isso. Ele não sabia o que ia passar e teve que passar por isso. Meus irmãos, talvez você esteja passando por algo terrível, eu acho que não tão terrível quanto uma cova de leões. E nós não sabemos por que temos que passar por isso, ou se haverá saída para isso, mas eu te digo, com Deus sempre há uma saída. Eu vou te mostrar quanto tempo antes Deus tinha planejado a saída de Daniel. Porque a Bíblia é um livro profético, e as profecias de Deus são maravilhosas. Eu quero que você abra a sua palavra aí em Salmo 57. Isso foi escrito 490 anos antes do rei Dário. E é uma profecia que o Espírito Santo deu a Davi. Olha que maravilhoso. 490 anos antes. Mas Deus já tinha dado escape. Amém? Do início. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero que você imagine isso como uma oração que alguém faria dentro de uma cova de leões. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas eu me abrigo, até que se passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. E Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daqueles que procuram devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia, a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles abrasados, filhos dos homens cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. Seja exaltado, ó Deus dos céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Amarraram uma rede aos meus passos, ou seja, criaram uma armadilha para mim, e a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém, eles mesmos cairão no meio dela. E olha o que ele vai continuar. Desperta, glória minha, despertai, saltério e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Oh glória, quando é que foi que o rei foi lá buscar ele? Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, porque era onde ele estava, e cantarei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. E no final ele fala, será exaltado, ó Deus, sobre os céus, e a tua glória sobre toda a terra. Ele narra exatamente
o que acontece com Daniel. Ele fala sobre leões, sobre uma cova que cavaram para ele e depois foram lançados, sobre uma armadilha preparada para ele. E ele diz, inclusive, que após isso, no romper da alva, ele seria tirado de lá. E ele diz que depois disso, o nome de Deus seria exaltado sobre os céus e sobre toda a terra. Mas olha, meus irmãos, o que é que vai acontecer logo depois que Daniel saiu de lá? Dário faz um novo edito, que diz que durante 30 dias, ninguém poderia pedir nada para outro Deus que não fosse o Deus de Daniel. Porque este Deus é todo poderoso. Agora eu quero lembrá-los que esse conhecimento daqui que o Espírito Santo tinha, antecedeu o acontecimento a Daniel em 490 anos. É a diferença entre o reinado de Davi e o reinado de Dário. 490 anos. Sabe o que eu quero dizer para você? Que a provação que nós temos passado, porque cada um de nós temos nossas provações, já são conhecidas de Deus muito antes dos nossos bisavós nascerem. Ele já sabia desse momento, ele já conhecia a lágrima e o clamor. Isso não foi revelado a Daniel, e olha, quando Deus não revela, não é por falta de amor, ele já resolveu, não se preocupe. Ele tem o conhecimento e o poder, e assim como ele disse que seria, assim foi, 490 anos depois, para com o seu servo, porque as suas profecias e as suas bênçãos estão na Bíblia para que nós usufruamos delas. E assim também é na minha e na tua vida. Ao romper da alva, nós seguiremos. Talvez agora você se sinta numa cova, num lugar de morte. Não se preocupe, Deus há muito tempo já separou o escape. Em nome de Jesus. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Depois de ler direitinho o texto, ele ainda fala dos abrasados. Olha só, viu? Como é profundo o negócio. Ele ainda fala da harpa e do saltério. É uma profecia maravilhosa. Mas eu creio em profecias. E a profecia que eu mais creio é a que Jesus disse, que Ele voltaria para nos buscar. Oh, glória! Pode parecer algo louco, distante nesse momento. Mas de repente, quando ninguém esperar, o céu vai se abrir, o tecido da realidade vai se romper, e nós vamos ver Cristo Jesus descendo dos céus. A sua voz é como trovão. Que coisa maravilhosa. A visão de um Deus vindo nos buscar. Isto eu creio, e eu creio que você crê nisso também. A palavra de Jesus diz que quem tem uma fé do tamanho de uma mostarda, do grão de mostarda, aquele pequenininho, ele pode dizer de um monte, vá daqui e se lance lá, e o monte vai. E quando eu era mais novo, isso encafifava a minha mente, fala, será que minha fé não é nem do tamanho de uma mostarda? De um grãozinho de mostarda? Será que a minha fé não é tão pequena assim, a ponto de fazer uma coisa? E o Espírito Santo de Deus falou comigo, diga para a montanha andar então. E eu falei, ela não andou. E aí o Espírito me perguntou, você creu ou duvidou? Nós duvidamos, mais do que cremos. E é por isso que não temos feito coisas grandiosas. E às vezes é por isso que nós não conseguimos colocar nossas mãos sobre alguns enfermos e eles ficarem curados. É por isso que não conseguimos ultrapassar as regras de homens para seguir as regras de Deus, porque nossa fé precisa ser positiva e não negativa, porque mesmo o grão de mostarda, ele tem um peso, ele acrescenta, mesmo que pouquinho, ele ainda pode ser plantado e dele vem uma grande árvore. Olha, meus irmãos, eu também acredito nisso, que mesmo que pequena a nossa fé, ela pode ser plantada no teu coração de terra, porque nós viemos da terra, e como uma semente germinar e gerar frutos, mas nós precisamos exercitá-la, nós precisamos ter certeza que aquele que está conosco é maior do que os que estão contra nós.
Nós precisamos ter certeza do seu amor, do seu cuidado. Olha o cuidado que ele tinha de Daniel, 490 anos antes, ele já estava profetizando a vitória. Olha o cuidado que ele tem contigo, ele te trouxe até aqui para te dizer: eu tenho cuidado de ti, não te preocupes com o que vai comer, não te preocupes com o que vai vestir, porque eu visto e dou comida aos passarinhos, quanto mais a ti, a quem eu amo. Tenha certeza que Deus está contigo, e que nada pode se levantar contra ti, e pouca diferença faz para ele um leão ou muitos, um edito ou muitos, uma lei ou muitas, uma situação ou muitas. Abra as janelas, não se esconda, clame em voz alta e ele te ouvirá. Não porque ele precisa falar em voz, que você precisa falar em voz alta para que ele ouça, mas que você precisa falar em voz alta para que sua fé se exercite. E eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas a fazer na nossa vida. Deus poderia ter livrado Daniel da cova antes da cova, e eu não estaria aqui contando essa história para você. Você já parou para pensar nisso? Se ele tivesse livrado Daniel antes da cova, porque muitas vezes ele nos livra antes da cova, e nós não temos histórias para contar e testemunhos para dar, mas aquele que é livrado dentro da cova, meus irmãos, este tem sim um grande testemunho, e este tem sim grande unção. Deus tenha misericórdia de nós e nos dê fé e coragem para adentrar a cova, adentrar a fornalha e lá dentro ganhar a nossa vitória. Amém? Amém.